cultura precisam observar o que está no plano e ver o que está escrito no plano, se aquelas ações podem ser implementadas, ser tiradas do papel a partir dos recursos da PNAB. Da mesma forma, o Estado, que já fez esse exercício, e minha colega Diane, mais à frente, vai apresentar para vocês algumas propostas do que a gente conseguiu alinhar a partir do Plano Estadual de Cultura, que a gente pode começar a tirar do papel, a tornar realidade, né, aquilo que já foi discutido de forma bastante ampla pelo setor cultural em momentos anteriores. Então a União repassou para o governo do Estado de Pernambuco 74 milhões e todos os municípios de Pernambuco vão receber, porque todos eles aderiram à PNAB, então todos eles vão receber. E ao todo vai ser circulado em Pernambuco 142 milhões de reais que precisam ser executados até o final desse ano. E isso é importante que se diga, não vai reduzir o investimento à cultura que o governo do Estado de Pernambuco vai fazer. Por quê? Porque a própria PNAB diz que a gente tem que garantir uma média de investimento considerando os 3 últimos anos. Parte dos recursos, eles vão ser implementados diretamente por forma dos instrumentos previstos na PNAB, mas uma parte vai ser garantido para os pontos de cultura, porque é uma determinação da própria lei, o Estado assegurar no mínimo 10%. Cada município tem sua realidade, então não tome como parâmetro o percentual do Cultura Viva e nem o percentual dos CEUs, que são os Centros de Esportes e Artes Unificados, porque essa política dos CEUs é exclusiva de implementação do governo do Estado. Município nenhum vai implementar CEU, tá certo? E Cultura Viva, alguns sim, outros não, vai depender do valor que vai receber, certo? E tudo isso entendendo uma prioridade que a legislação está trazendo, que é observando que as ações que vão ser realizadas precisam garantir a democratização do acesso à fruição e à produção cultural em áreas periféricas e destinado também nos territórios onde há comunidades e povos tradicionais. Então a legislação traz um olhar especial para esses segmentos. E o que é que a gente está fazendo aqui nesse processo de escuta que já viemos aí de Limoeiro? Estamos aqui, a segunda cidade que nós estamos passando. E o que é que a gente está fazendo nessas cidades? É ouvindo vocês para a gente elaborar o plano anual de aplicação dos recursos, que é o que vai orientar o lançamento dos editais. Então, o que vai ser apresentado aqui não são propostas de editais, são linhas de possibilidades que podem vir a se tornar editais. Vai depender do que vocês entenderem ser oportuno. Então, para a gente é importante, se apareceram propostas aqui que vocês entendem ser massa, diga, quando você tiver a oportunidade de fala ou nos papelzinhos, coloque lá, eu achei massa a proposta tal. Ou então, assim, eu achei massa tal proposta, mas eu acho que ela poderia abarcar outras coisas. Ou então você pode dizer, olha, essa proposta aqui não vale nada, não presta para nada, joga no lixo. Não tem problema nenhum, porque esse é um processo vivo de construção. E o que é que a gente pode fazer a título de implementação da PNAB? A gente pode fomentar a produção e a difusão de obras de caráter artístico e cultural, que na prática todos os segmentos artísticos e culturais podem receber apoio da PNAB. Não tem restrição, certo? O segundo ponto, pode apoiar a realização de exposições, festivais, festas populares, feiras e espetáculos, pode apoiar a concessão de prêmios, que foi o que eu falei, mediante seleção pública, pode ser para garantir a instalação e manutenção de cursos para formar, capacitar e especializar agentes culturais, e aqui a própria lei traz um destaque que pode ser público ou privado. Público ou privado é gestores municipais, gestores de cultura, conselheiros de cultura, né, todos os atores que atuam na política de cultura, os artistas, os técnicos de arte e cultura, todos eles podem serem contemplados com esses cursos e formações. Museus e patrimônio seria uma proposta com o objetivo de fomentar atividades de educação museal, difusão cultural, requalificação e modernização de museus.
além de obras em patrimônios edificados, sítios ou conjuntos históricos, projetos de intervenção e bem tombado, ações de preservação, restauração e conservação de acervos, bem como bens móveis e bens integrados, elaboração de inventários, de pesquisas ou planos de preservação do patrimônio cultural e ações de educação patrimonial. Temos a proposta seguinte, que seria de bolsa, né? A gente não teve nenhum edital de bolsa na LPG, e é uma demanda, não só nas escutas, mas a gente recebeu muito isso na conferência de cultura. E a gente está trazendo como proposta para ser avaliado se é viável a implementação, realmente. O objetivo é a concessão de bolsas de incentivo voltada a artistas, agentes culturais, grupos, companhias, coletivos cuja atividade a ser realizada seja pesquisa cultural, residência artística, intercâmbio cultural, circulação regional, nacional e internacional. A gente tem um exemplo de uma bolsa do Ano Brasil na França. No próximo ano a gente tem esse programa, né? Brasil na França, e temos essa proposta de bolsa. Alguns pontos dentro do bloco, né, de bolsas de incentivo seria a Bolsa Circula Pé, que é a promoção, mobilidade e internacionalização da cultura pernambucana, o Ano do Brasil na França, 2025, concessão de bolsas de estudo, pesquisa, residência artística e participação de eventos. A proposta seguinte também é uma proposta de bolsa, mas a gente tem ela de forma separada, porque ela tem um público bem específico, né? Seria a Bolsa Cultura no Terreiro o ano inteiro. Esse é um pedido tanto das escutas da LPG, que não foi aplicado, né, na LPG, como também da própria conferência estadual. A gente teve muito esse pleito de ter um instrumento voltado para a cultura popular, para os terreiros, né, para as brincadeiras de terreiro. Então, o objetivo da Bolsa Cultura no Terreiro o ano inteiro é salvaguardar as brincadeiras de terreiro e fomentar uma nova geração de mestres locais, onde essas manifestações já acontecem. Fazer projetos de realização de atividades culturais no campo de criação, circulação, difusão, exposições, produção, publicações, performances, vivências criativas e feiras de negócio. Proposta para espaços públicos de cultura. Tem por objetivo as propostas de instalação, reforma, manutenção e modernização de espaços de equipamentos culturais mantidos por municípios que tenham até 30 mil habitantes. Esse município, a gente sabe que o valor que o município recebe da PNAB é de acordo com a população, né? Então, os municípios que têm população até 30 mil habitantes, então o valor vai ser bem menor. Então, seria um instrumento voltado para fortalecer, né? Para dar esse incentivo, esse reforço. E o programa Cultura Viva, né, que tem por objetivo as propostas de atividades culturais desenvolvidas e articuladas por pontos de cultura em suas comunidades, né, que são as propostas de pontos de cultura que têm como finalidade, obviamente, diagnóstico, formação, capacitação e suportes aos pontos de cultura, que dentro da PNAB é obrigatório, né, nós temos esse valor obrigatório. E essas propostas, né, são a nível estadual, seria realmente para a execução do recurso a nível estadual. É a sugestão, a gente vai abrir para o debate, né, para entender se vocês acreditam que é importante ou não essas propostas e para as sugestões. Cultura, né, quero falar da importância desse momento, dizer que junto com a minha colega e parceira, diretora do departamento, Ana Lima, nós temos nos esforçado para fazer, né, a cultura em todos os seus campos avançar no município de Jatobá, fortalecendo assim a cultura aqui da nossa região. Fiquei muito feliz, né, participando aqui, vendo nos slides
algo que me chamou assim, saltou os olhos e ao coração, foi justamente porque nesse processo de construção, né, é interessante a gente olhar ali, aquele banner, ele tem escuta cultural, né? Então, como é bom a gente, de fato, escutar. Fala-se muito que brasileiro não é muito de escutar, né? Mas é preciso escutar. E quando a gente para escutar, a gente está falando de pessoas que vão estar falando, que vão estar trazendo, né, colocando ali os seus sentimentos, as suas necessidades. E isso é muito importante. Então, parabéns para o governo do Estado por trabalhar nesse processo de construção de política pública, escutando, como o colega disse, porque assim, a gente não gosta muito, né, de aumentar ou diminuir o valor de ninguém e muito menos do seu trabalho ou do seu produto. Cada um naquilo que faz é gigante. Agora a gente reconhece que dado momento realmente alguns, né, seja pelo tempo de carreira, seja pelas oportunidades, inclusive, né, de aperfeiçoamento, acaba se destacando. Mas somos todos gigantes, viu? Não se considere pequeno, não. Cada um naquilo que faz, né, com o coração, ali, com amor. Então não considere, não se veja pequeno diante dos demais. E aí eu quero dizer, por exemplo, em cima de tudo que foi exposto aqui, algo que grita lá dentro de Jatobá, né? Porque, por exemplo, a gente sabe, como bem foi dito, que muito da política ela é lançada para os municípios em cima de um percentual, normalmente, do número de habitantes. E municípios de pequeno porte, como é o caso de Jatobá, bem pouco se recebe, né? E muito a gente fala sobre essa questão de exclusão, porque aquilo que é equipamento vem, por exemplo, para municípios que ficam acima de 50 mil habitantes, e a gente sente essa falta, né? A gente luta nas nossas falas por aí, a gente fala muito sobre a importância, né, dessa interiorização de fato das políticas públicas, e que bom que vocês estão chegando aqui no nosso sertão. E eu quero dizer também que de tudo que foi mostrado, né, até para nós, a gente colocou com um nome diferente, mas eu vi que foi contemplado aqui, que para a gente chama de Pernambuco para Pernambuco. Como a gente tem sede de conhecer mais da cultura de Pernambuco. Somos tantos pernambucanos que não conhecemos de fato toda a riqueza da Mata Norte, toda a riqueza que está na capital, toda a riqueza que está no Brejo. E assim como, né, temos essa sede, nós temos essa certeza de que temos, enquanto sertanejos, temos muito também a mostrar na capital, enfim, em todo o Pernambuco. Então, uma das propostas que eu vi que aqui foi contemplada e que a gente carinhosamente, né, tratou como sendo de Pernambuco para Pernambuco, está aqui contemplada. E eu espero que os colegas, né, enxerguem a grandiosidade também dessa proposta, porque a gente sabe que quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente se propõe, né, a aprender, a valorizar, com certeza a gente vai estar não só fortalecendo a cultura de Pernambuco, mas a gente vai estar, enquanto cidadão sertanejo, né, pernambucano, fazendo o nosso Pernambuco ser ainda mais gigante nas suas ações culturais. Então, muito obrigada aqui pela atenção e, de verdade, muito feliz por ver contemplado aqui essa proposta. Obrigada. O senhor é de qual cidade? A senhora é de qual cidade? O senhor? Ilha de Itamaracá. Justamente. Então uma luta das maiores lutas que a gente teve desde a época do governo Eduardo Campos era que se criasse secretarias regionais, porque, não tirando mérito, todos são da capital praticamente, nenhum é daqui do interior que está fazendo a formação com a gente. Eu conheço a ideia, eu conheço a inteligência de vocês, que já estive por lá, e sei da capacidade, sei do olhar que vocês têm pela cultura, não só da capital, mas principalmente pelo nosso olhar aqui também. Mas enquanto a gente não for criado no nosso Pernambuco, aí a menina falou Pernambuco, conhecendo Pernambuco, aí eu vou lançar a proposta Sertão conhecendo Sertão, né?
Itaparica são 7 municípios. Quem aqui de Petrolândia conhece Itacuruba, realmente de fato a cultura de Itacuruba, a cultura de Carnalbeira da Penha, de Floresta? Quem realmente de Petrolândia conhece a cultura de Itacaratu, que é vizinha? Nossos co-irmãos aqui, antiga Cidade Livre, hoje Jatobá, que era Petrolândia. Então nós temos aí uma série de coisas que é peculiar, como a região, cada região tem seu ponto de vista. Então, enquanto não for criado, 33 anos que eu estou na cultura, e assim hoje eu tenho um pensamento mais aberto. Hoje eu trabalho mais a literatura como um trabalho de pensamento, de formação social, além da escrita, da leitura, da própria criação literária. Mas enquanto Pernambuco não criar suas secretarias regionais para essas regiões pensar Pernambuco, nós não vamos ter um crescimento. Como a amiga colocou, quando você tem uma população pequena, é até lógico vir um valor menor, né? Não quer dizer que se tenha menos valor cultural ou expressivo, mas enquanto não se criar isso, meus queridos, Pernambuco, o sertão em si, ele não vai ter um crescimento. Pernambuco é grande, a cultura expressiva do sertão é grandíssima. O nosso cordel, quando a gente abre a boca, quando a gente dança, quando a gente expressa, é grandíssimo isso. Mas enquanto os governos, os gestores querem entrarem, é importante criar, como foi criado aqui nessa nova gestão. Aí eu parabenizo publicamente Maria Helena e toda a equipe pelo conselho. Mas enquanto isso não acontecer, o sertão vai ser sempre um caminho de passeio, que é rico, que é diversificado, que tem cores, que tem expressões, mas nós só seremos vistos como um ponto de passeio. É tipo uma ponte que eu preciso desabafar e vou lá para o sertão, relaxar no Rio São Francisco, olhar a ilha de Rará, quem sabe ver os tamarindos de outra cidade, quem sabe ver a Serra da Paz em Jatobá, quem sabe ver por aqui as ilhas de Belém, ver os Pancararu em Itacaratu, e que se entrelaçam nos 3 municípios, Itacaratu, Jatobá e Petrolândia. Mas e quando é que eu, como sertão, posso de fato me valorizar e valorizar a minha capital também? Como é bonito ver o galo, né? Como é bonito ver Itacaratu no galo esse ano, como foi, não é isso? Então como é bonito também a gente poder ir no Marco Zero, olhar o Marco Zero, conhecer a capital que eu represento, dar valor à bandeira que me representa. Então, se não for criado, meus queridos, uma secretarias regionais que pensem a região e que ajam como região, nós não vamos crescer quanto cultura. Aí eu me recordo uma coisa: lembra quando falam mal da gente como nordestino? Muitas vezes também a capital fala mal da gente como sertão, mas falam mal aquelas pessoas que não conhecem. Vocês nos conhecem. Vocês nos conhecem porque vocês nos estudam, porque vocês nos valorizam. Vocês nos conhecem porque vocês andam nos nossos caminhos. Vocês trilham nas nossas trilhas. Vocês espinham nos nossos espinhos. Vocês comem da nossa fruta. Mas tem muita gente que não conhece, porque não há uma valorização de fato. Então, como gestores, vocês são da capital, vocês é a nossa representação. Então falem lá em cima, porque se for preciso a gente sobe a seta para falar. E quando vocês descerem, vocês vão ver o que de fato o sertão tem. A gente fala mesmo, a gente quer ouvir de fato, inclusive com críticas, com queixos, clamores. É preciso que a gente chegue junto para saber disso. Antes de passar para Edivaldo, e aí depois a gente abre para mais falas, eu queria dizer a vocês que não tem como a gente negar de produtores. Então acho que é importante levar essa pauta para a Secretaria de Cultura, para a gente refletir que mecanismo pode ser utilizado para permitir que a Paula Gustavo, com a Política Nacional de Blanc, que ela não seja uma política excludente, que ela seja uma política acolhedora, que traga cada vez mais artistas e fazedores de cultura que não conseguem acesso aos recursos públicos da cultura nos meios convencionais, como por exemplo o Fucultura ou outros instrumentos até
federais, né, os editais federais, que para alguns é como se fosse algo inalcançável, e aí eu acho que é importante a fala dele nesse sentido. Alda traz a fala em relação ao reforço da necessidade do edital de circulação para conhecer Pernambuco. Eu acho que é importante a gente fazer reiterar esse destaque para a sistematização. Roseli faz a ponderação em relação aos cursos, né, de qualificação, tanto do ponto de vista do segmento, quanto do ponto de vista de auxiliar as pessoas que têm interesse em apresentar projeto para esses editais. E aí eu chamo a atenção para dois aspectos. Formação, ela é importantíssima. É uma pauta que não apareceu agora porque teve LPG, LAB e vai ter a PNAB. Formação já vem sendo uma demanda que a gente observa em todo espaço de escuta, mas é uma demanda que a gente não consegue implementar de forma universal. Ainda existe muita dificuldade para se implementar uma política de formação estruturada em todos os municípios do estado. Mas como é que a gente pode fazer isso de forma compartilhada? Eu acho que a gente também tem que fazer isso, porque se o estado sozinho não consegue fazer, com a sociedade a gente consegue. Então, o estado vai garantir ações de capacitação, quer seja virtuais ou presenciais, principalmente dentro do escopo da busca ativa. Não é à toa que a gente está vindo aqui em Petrolândia, a gente agradece muito o acolhimento. Quando a gente propôs vir aqui para Petrolândia, Maria Helena nem piscou. Venha-se embora que aqui a gente arruma, acolhe todo mundo, eu já chamo a cidade vizinha, vem todo mundo. Então, não é à toa que a gente está aqui, pelo acolhimento, mas também pela necessidade de estar nos lugares onde o Estado usualmente não está. Então, quando a gente pensa fazer uma escuta, fazer qualquer coisa no Estado, geralmente, no senso comum, a gente imagina aquelas cidades que são consideradas cidades satélite, né? Petrolina, Caruaru, Arco Verde, né? Serra Talhada. Então, qual foi a ideia? Vão para a cidade onde usualmente não vai. Por isso que a gente está indo para Santa Maria da Boa Vista, por isso que a gente está indo para Petrolândia, por isso que a gente está indo para Limoeiro. Ainda na região metropolitana, que ainda é uma região que concentra muitos os investimentos na cultura, ainda é uma região que concentra. Ainda assim, se a gente for observar a realidade da região metropolitana, a gente tem uma realidade onde Recife, que é a capital, concentra metade dos recursos de toda a região metropolitana. E a gente vai ver cidades, por exemplo, na metropolitana, Ilha de Itamaracá, Araçoiaba, Itapissuma, Igaraçu, que tem uma realidade de captação, às vezes, menor do que Petrolândia. Então vejam a complexidade desse processo. Então por isso que é importante a gente estar nesses ambientes, e o Estado vai garantir sim capacitação, orientação e suporte para os fazedores de cultura, vai fazer isso para os gestores também. Então já em março, agora que já começa a semana que vem, a gente vai ter capacitação, orientação para os gestores, tanto do ponto de vista da implementação da PNAB, quanto da implementação do Sistema Municipal de Cultura, que é uma necessidade que todos nós temos, os municípios e o próprio Estado. Mas a gente também vai precisar do apoio de vocês, fazedores de cultura, gestores municipais, porque não se muda. A gente não tem perna para estar em 184 municípios. Mas vocês estão em 184 municípios. Vocês estão na ponta. Então nós, através da LPG, e está sendo proposto para a PNAB, uma proposta de continuar apoiando ações de formação e qualificação. Então, se você acha importante que tenha formação em Petrolândia, a gente precisa estimular que produtores culturais, agentes culturais aqui da cidade, apresentem propostas de formação que possa ser realizada aqui em Petrolândia. Então, essa aqui vocês é que vão escolher que tipo de formação é. Pode ser em artes visuais, pode ser em teatro, pode ser em dança, pode ser em elaboração de projeto, pode ser em economia criativa, economia solidária, quer dizer, em qualquer área que atenda à necessidade e à realidade cultural do seu território. Quem mais sabe da necessidade são vocês. Então, apresentem propostas quando os editais forem apresentados para que tenha formação no município. E aí,
é justamente onde vocês, cidadãos e os gestores, podem auxiliar. E outra coisa que é importante é a gente, enquanto Secretaria de Cultura do Estado, ser demandado. Você já ouviu aquela questão de que é importante que você fale para que as coisas aconteçam? Então, quando a gente não fala, a coisa não acontece, a gente tem que falar. Então, se há uma necessidade de formação, qualificação na sua cidade, mande ofício, mande e-mail, entre nas redes sociais da Secretaria e diga lá, olha, existe uma demanda assim, existe uma demanda. Então, vai chegar um momento que a gente vai ter que dizer, olha, não, pelo amor de Deus, tem que atender esse negócio, porque é importante, o povo está pedindo, então a gente vai ter que priorizar e vai ser realizado lá. Então, essas demandas são importantes e aí a gente agradece todas essas colocações. E Alexandre colocando a necessidade da implantação de secretarias regionais, isso é uma pauta que transcende até a própria Secretaria de Cultura, né? Eu acho que é importante a gente levar essa demanda para a secretária e isso tem que ser conversado com o próprio governo, porque mexe na estrutura do governo, né? Então, a gente isoladamente, enquanto Secretaria de Cultura, não tem esse poder de criar secretarias regionais. Então, tudo isso tem que ser pactuado. Eu acho que é importante levar essa demanda para que isso seja avaliado e verificado no momento que seja mais adequado, oportuno, considerando a realidade financeira do Estado e outras dinâmicas. Mas que é importante estar próximo, estar junto, sim, com certeza. E não é à toa que a gerência de territorialidade vem cumprir esse papel em diálogo muito próximo com os gestores municipais. Com isso, eu acho que eu respondi, ou pelo menos tentei responder, uma série de inquietações e reabro novamente para que cada um de vocês possa se colocar. Eu já vejo que Ana, tu vem? Pode ir. Não se esquecer de falar o nome, a cidade e se atua na agricultura aqui, que segmento. Boa tarde. Boa tarde. Regina Borges, de Jatobá. Também fui contemplada, né, sempre com muita alegria, os projetos editais promovidos. E também, claro, agradecer a presença de vocês aqui. Né? Quando eu soube que ia ser em Petrolândia, a gente já se espanta, né? Porque não é normal assim receber vocês. Normalmente, como você falou, vai em alguns grandes centros e ele está muito acostumado com isso. Então, primeiramente, é muito bom vocês quebrarem isso, né? E aproveitar para conhecer as cidades também. Também falar aqui da alegria de na próxima semana estar na conferência representando o sertão de Itaparica e que foi incrível a conferência. Eu sempre participei das conferências de educação porque estou, né, agora na cultura, mas eu sou de origem da educação. Para trazer o que eu gostaria nesse momento, eu queria fazer aí uma reminiscência, né? Então, minha paixão pela cultura vem das rodas de São Gonçalo, levada pela minha mãe e pela minha avó, participar dos pastoris. Nos finais de semana eu estudava, né, em escola em tempo integral na época, mas nos finais de semana ir brincar de roda, dançar ciranda. Então, venho dessa paixão. Quando chega na escola e me torna professora, e aí a gente vê uma diferença. A gente tem matriz fechadas, e por mais que a gente saiba o que é cultura, ela adentra muito pouco na educação. A gente tem limitações. E eu me recordo de alguns que fiquei, né, fui gestora por mais de 2 décadas, e eu lembro que uma das coisas que me dava maior alegria é, com o recurso do governo federal, eu fazia questão de um percentual deixar para levar. Durante aquele ano nós fazíamos vários concursos, e a gente ia selecionando. Então, de uma escola que nunca foi com menos de 500 alunos, a gente levava 40 para passar 3 dias em Recife.
era aquela oportunidade que a maioria conhecia pela primeira vez, muitas vezes até em sua totalidade, os 40, e até professores, viu? Tinha muitos professores que nunca tinham ido. E pela primeira vez tinha acesso a alguns equipamentos, como teatro, como cinema. E isso é dolorido. Então a gente fala, o sertão é riquíssimo, ninguém duvida disso. Nem a própria capital duvida disso. Só que, lembra que eu falei lá da minha infância? Então, nós tínhamos pastores, tínhamos isso. Então, eu sou natural de Belém de São Francisco, né? E aqui sorrindo para Anthony, que é bem mais jovem, não é da minha geração, viu, Anthony? Mas nós usávamos aquela praça lá, de frente a Meu Deus, para apresentar nossos teatros. Então eu venho de uma escola que me oportunizou isso. Então minha paixão pela escrita, e hoje escritora, vem daqueles concursos da minha escola, né? Então, que aí eu estou fazendo esse paralelo com a escola porque eu também sinto falta disso. Então, retornando. Então, ninguém duvida da nossa riqueza. Mas quais equipamentos hoje nós acessamos? Eu vou a Belém e vou para o memorial. Mas, poxa, em um filme só a legenda é um recurso de acessibilidade. As pessoas não entendem, não conhecem. Então, em um projeto de desenvolvimento de roteiro, eu vi muita gente, vou fazer o meu roteiro em Libras. Mas o roteiro em Libras, ele é acessível, assim, realmente? Quantas pessoas vão ter acesso a esse roteiro? Quantas pessoas sabem Libras, né? Então, uma dica, um pedido, é sobre formações também, questão de acessibilidade para os produtores culturais. Porque muitos produtores não conhecem, não tiveram acesso a produtos, produtos artísticos de audiovisual, de música, apresentações com acessibilidade, então eles não conhecem, não sabem como fazer. Então é difícil para o produtor que não conhece colocar lá os recursos que cheguem a 10%, e aí às vezes ele não colocou e foi desclassificado. Mas como é que ele vai colocar se ele não conhece? Então eu acho importante ter essa formação e essa atenção para que realmente tenha a democratização da arte da cultura. E tem assim, um dado interessante, assim, eu gosto muito assim, de jogos de tabuleiro, o que isso tem a ver, né? O que isso tem a ver que eu gosto de ler regras e manuais, ficar lendo e procurando regras e procurando. Isso me faz, e eu transpus isso para editais, né, culturais, assim. E eu fico estudando como passatempo, assim, os editais culturais, sabe? Dito isso, assim, eu li todos os editais estaduais do Brasil, assim, sabe? Eu comparei de um a um, sabe? E tem muita coisa interessante que pode ser transplantada de um para o outro, exceto do Maranhão, que até então não lançou ainda, né? Mas todos os outros 26. Mas, enfim. Você acha que é à toa que Petrolina destacou? Aí, isso, mas eu fiz as formações aqui. Foi ele que fez as formações daqui do Então, município. aí fui pensando no que cada um falou, assim. Quando o Valnei fala, Valnei aqui, que foi o primeiro a falar, assim, que ele fala de estreantes, assim, pensando na autonomia que o Estado tem para criar regras e detalhes em cada edital, assim. No edital da Paulo Gustavo de Minas Gerais, ele tinha uma cota de 5% para pessoas estreantes. E já puxando para Pernambuco, assim, no edital de premiação de dança, que temos até um contemplado aqui, Vinho, também ele era dividido por faixas entre estreantes e veteranos. Assim. Eu acho que talvez, a depender do edital, essa seja uma forma de mitigar um pouco esse lapso entre grandes figurões e estreantes, né? Porque é o que dificulta um pouco. Apesar que em editais como de salvaguarda não tem muito o que fazer, porque é a trajetória e a tradição, né? Pegando um pouco o que Alba falou aqui sobre equipamentos culturais e cidades de menos de 30 mil habitantes, eu já vou para uma das sugestões que tu fez, assim, o edital para apoio de equipamentos culturais, né, que era até 30 mil habitantes. Dentro do que
da minha experiência, assim, que eu também escrevi projetos para Paulo Gustavo, meu e de outras pessoas, aqui de outras cidades, o que eu posso ver é que talvez, incluindo Petrolândia, cidades de até 50 mil habitantes fossem mais interessantes de estar contempladas dentro desse edital para equipamentos culturais. Porque, inclusive, até aqui em Petrolândia, assim, eu pude participar e a gente conseguiu aprovar no que sala de cinema, né? Desse agora da Paulo Gustavo, e vamos ter um recurso para a reforma do centro, né, Helena? E aí eu acho que em cidades de até 50 mil habitantes, muito dificilmente tem equipamentos culturais, né? E a gente sabe que equipamentos culturais são o que faz a diferença em formação e de compreensão de arte, de elaboração de projetos culturais. E falo isso, assim, eu sou formado na UFPE, em Recife, e muito do meu conhecimento vem por conta de uma formação que está na região metropolitana, e aqui a gente não tem equipamentos culturais, escola de música não tem teatro, não tem cinema, não tem SESC, não tem universidades. Não tem. E quando você entra na parte burocrática, tem inscrição de editais, assim, que me trouxe muito conhecimento, ser advogado, primeiramente, que é um instrumento legal, segundamente, conhecimento de artes. E isso eu tenho por outro, porque fui em Recife estudar, e que nem é todo mundo que tem essas possibilidades, né? E aí, voltando a isso, pensando no que Alba disse assim, e já fazendo contraponto com os outros editais, no Mato Grosso do Sul e no Piauí, existem critérios de indução no segmento de populacional, que isso entrava o quê? Assim, projetos inscritos por pessoas de cidades de até 50 mil habitantes, o critério de indução de mais 3 pontos, de mais 6 pontos, de 20 a 40 mil pontos. Aí ele tem esse critério de indução por tamanho de população, né? E aí eu acho que também seria, talvez fosse uma coisa interessante de se pensar, assim. Já indo para o que Roseli falou aqui, que ela falou que é mãe solo, que isso faz diferença. Isso no Amapá, em Santa Catarina, há um critério de indução por mães solos cadastradas no cadastro único e por pessoas de baixa renda. Que isso se somaria a outros critérios de indução, né, que seria cumulativo. Aqui em Pernambuco, os critérios de indução não eram cumulativos, porém eles traziam algumas problemáticas em relação à pontuação, onde, por exemplo, você vê aqui em Pernambuco, um homem negro conseguiria pontuar mais 20%, mas um homem indígena, idoso, com deficiência, ele pontuou 15%. E eu acho que você, colocando pontuações por cada segmento social igual e elas somadas, eu acho que elas conseguem mitigar melhor as diferenças socioeconômicas e, consequentemente, fazer maior justiça social, né? Porque a gente consegue, sendo somado, vamos dizer, um homem negro pontuaria mais 5, mais uma mulher negra idosa pontuaria mais 15%. Eu acho que a gente consegue dissociar melhor. Porque a gente sabe que, por questões sociais, mulheres negras sofrem mais preconceito, têm mais dificuldades no mercado de trabalho, etc, etc. É uma discussão que nem cabe, eu acho, aqui. E, complementando, eu acho que algo que Sertão falou também sobre regionais, acabou de falar também, Edivaldo. Eu acho que no edital da Paulo Gustavo, da Paraíba, talvez seja também uma sugestão, tudo é sugestão, realmente. No edital da Paulo Gustavo da Paraíba, eles fizeram alguns editais por regiões, se não me engano foram 12 ou 14, e tinham os editais com valores divididos específicos, assim, aqui no estado divide pela porcentagem, né, 20 e 40, né, aí eles dividiram por região, talvez seja algum caminho para olhar também, não sei se funcionaria, mas uma sugestão, né. E quanto a essa questão da regionalização, até na própria, na lei, né, o texto da lei da PENAB, ele fala assim que cidades que tenham histórico de menor acesso a incentivos culturais, que elas devem ter uma pontuação diferenciada. Isso reforça um pouco o que eu falei em relação ao que ela falou, que projetos escritos por proponentes de cidades de menos habitantes talvez possa ser um critério de indução, assim como mãe solo, como o Roseli falou, e assim como pessoas de baixa renda, etc. E
E acho que um pouco relacionado com o que Laura falou assim, sobre a acessibilidade, né? Pelo menos houve uma mudança, né, nas cotas da Paulo Gustavo para a PENAB, né, que houve um aumento de mais 5% para pessoas negras e houve a inclusão de 5% para pessoas com deficiência. Então, mais importante que nunca, eu acho que talvez seja o momento de se aprofundar de fato informações para acessibilidade, entre outros. Acho que é isso. Muito obrigado. Eu acredito que em eventuais processos formativos, inclusive regionalizados, já temos aqui um nome forte para dar continuidade. É porque Gabriel é modesto, mas assim, na lei Aldir Blanc, ele deu formação aqui, Floresta e Jatobá. E assim, agora na Paulo Gustavo foi que teve a porcentagem de 5%. No município de Petrolândia, assim que eu peguei a pasta, Gabriel, desde o início, ele foi meu assessor, né, Gabriel? Ele, Sandra ali, que é caladinho, ó, que é, Sandra a gente faz tudo, movimenta a plataforma, tudo, né? Então, assim, desde o início, Gabriel, assim, ele se mostrou realmente que ama e quer ver a cultura crescer, porque ele fazia isso sem ganhar nada, né, Gabriel? Às vezes eu ficava com vergonha, eu ligava assim, Gabriel, você pode vir, com medo de envergonhar, dizer eu vou. E ele fez várias formações na área rural, na comunidade quilombola, quer dizer... Olha aí, quem dá mais? Quem dá mais? Então, assim, o sucesso que a gente teve, foi na Paulo Gustavo, foi mais do que justo. Parabéns, Gabriel. É muito importante a gente reconhecer talentos, Gabriel, a colega, dentre outros que aqui estão e que, de certa forma, se não foi contemplado, mas que contribuiu com formação, contribuiu com mobilização, que também é algo muito importante para que a gente possa entender, né? Porque o mais difícil era entender o que é que aquele estava dizendo. Às vezes era tão simples, mas como ele não tinha o costume e o conhecimento, ficava difícil. Isso pesou muito na gente e eu tive que aperrear muito o Estado, ele mesmo sabe, né? De buscar essas informações para trazer para o município. E nunca foi negado, né? Achei muito importante a gente ter sempre esse apoio do Estado para fortalecer os artistas do município. Fizemos algo no ano de 1, fizemos o Paulo Gustavo, né? Já tudo organizadinho, agora o PENAB, né? Também estamos aguardando lançar o próximo edital. E aí o nosso número de artistas, ele triplicou. Ou seja, montamos um espaço na sala chamado Balcão de Atendimento ao Artista, onde viabilizou, facilitou esse conhecimento para eles. Né? No caso, eu também sou fazedora cultural, produtora cultural, cantora, compositora, mas por trabalhar no setor de cultura, né, muita coisa também dificulta para mim, porque eu também não posso algumas coisas, né? E aí a questão que a menina falou também da acessibilidade, eu tive 2 projetos contemplados no Estado, mas a questão da acessibilidade também me quebrou ao meio. Né? E aí é também reforçar sobre isso. Por isso que eu achei um ponto muito importante da gente reforçar sobre isso. Deixa eu ver aqui outra coisa. A questão também, acho que já foi falado sobre simplificar os editais do Estado. Gente, eu entendo que a língua, e muitas vezes da pessoa que mora na capital é uma, quem mora no interior é outra. Então tem muitas coisas que é falada lá em Recife que aqui no sertão não é entendida. São palavras difíceis, documentos que pessoas nunca nem conheceram, né? Não tem, e a gente fica tentando explicar para o artista, gente, olha, isso é isso. Isso é isso. Ah, Ana, isso aqui é tão simples, não sabia, mas o nome está muito estranho. Então eu queria, Edivaldo, não sei se é essa possibilidade, mas de tentar simplificar, sabe? Reduzir o número de documentos, tanta coisa, pede até a foto do avô, o primeiro, o segundo, o quinto, né? E a gente fica enlouquecida com tanto documento, com tanta coisa, e eu disse, Keitana, é tanta coisa que eu acho que você é contemplado. Muito gratidão a cada um de vocês e desculpa se algumas vezes eu sou um pouquinho assim descontrolada, mas assim a gente que trabalha
Depois beijos e abraços e a gente se perdoa, mas assim, muito grata. Eu tenho muito orgulho. Eu estou apresentando-me aqui para todos vocês do Sertão Taparica, porque eu tenho muito orgulho do trabalho de cada um de vocês. Sem vocês, a cultura não estaria tão bem. Gratidão mesmo. E mais uma vez, gratidão à Secretaria de Cultura, Secult, porque assim, o trabalho de vocês foram fundamentais. As formações que vocês deram, agora presencial, mais o apoio para a conferência, o apoio para a criação do conselho, todas essas capacitações também remotas, quer dizer, foi fundamental para que hoje a gente, nós, os fazedores de cultura, vocês, fazedores de cultura e produtores culturais, tenham sido contemplados em tantos projetos. O projeto da Ariel Blanc, o projeto do Paulo Gustavo, o projeto da Cultura. Quer dizer, foi um avanço riquíssimo. E a gente sabe que ainda precisa mais. Não sei, foi a fala de alguém aqui que disse: Petrolândia não tem teatro. Foi Gabriel, né? Realmente, nós não temos. Não temos cinema, mas assim, Gabriel salvou, né, a cultura de Petrolândia e criou o Cineclube, o Cineclube, né? Cineclube Velho Chico, né, Gabriel? Que a gente está funcionando assim, um pouco, assim, não como gostaria, mas assim, a gente conseguiu muita coisa com esses recursos. Conseguimos a reforma do Centro Cultural, vamos fazer adaptação para o cinema, ou seja, o caminho ainda é longo. Eu sei que é difícil, mas se cada um de nós nos darmos as mãos, acreditar que a gente consegue chegar lá, a gente vai chegar, gente. Muito obrigada.